Graça e paz, meus irmãos amados. É sempre um prazer e uma alegria podermos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esse momento, pela sua vida, você que está na sua casa, cultuando a Deus conosco nesse momento. Que o nome do Senhor seja glorificado. E que nessa noite nós continuemos em adoração ao Senhor, como nós temos feito até agora, adorando o Senhor, exaltando o seu nome e agora nos curvando também diante da sua santa palavra, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e aprendê-la. Para isso eu quero convidar você aí na sua casa a abrir comigo a sua Bíblia, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. No segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Pegue a sua Bíblia aí mesmo, para que nós possamos juntos ler a palavra do Senhor, com o nosso coração agora disposto a ouvir Deus falar conosco. Nos diz assim, o texto da palavra do Senhor. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar Asa, rei de Judá. Então, tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães do exército que tinha contra a cidade de Israel e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Maim, e todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: porque confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se dignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E caiu Asa doente dos pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas ante aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi. E havendo deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias, preparadas segundo a arte dos especialistas, fizeram-lhe grande queima. Amém? Eu quero orar com você. Vamos pedir a Deus que Ele abra a nossa mente e o nosso entendimento para que nós possamos compreender a sua palavra. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, nós exaltamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor a liberdade e a oportunidade que nós temos neste momento de olhar, ó Deus, para as Sagradas Escrituras e poder, ó Senhor, clamar que nessa noite
Teu Santo Espírito nos conduza, abra os nossos corações, desvende, Senhor, os nossos olhos, que nós possamos contemplar a Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ser edificados por ela. Nós precisamos do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que nós somos incapazes de sozinhos, ó Deus, sermos conhecedores da Tua palavra. Mas nós cremos que o Teu Espírito Santo, que se faz presente, ó Deus, nas nossas vidas neste lugar, Ele é poderoso para nos revelar a Tua vontade. Portanto, Deus, nós clamamos ao Senhor, fala conosco nessa noite. Nós suplicamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero convidar você a refletir na palavra do Senhor, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, para o final da história desse rei de Judá, o rei Asa, pensando nessa noite no tema que nos é sugerido, e que esse texto é rico, irmãos, e pode muito nos ensinar. E o nosso tema é: o Senhor Deus busca por um coração totalmente seu. O Senhor nosso Deus, Ele busca entre os homens aqui na terra um coração que seja totalmente dele. E olhando para esse texto, nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Mas antes eu quero começar fazendo a você um questionamento. Convidando você a olhar para a sua vida e no seu íntimo, olhar para o seu coração e sentir como se nessa noite o Senhor falasse diretamente com você, chamando você a uma reflexão para que você pensasse. Você pode, com segurança, com transparência diante do Senhor, muitas pessoas têm entregue o seu coração às riquezas. Muitas pessoas colocam os seus corações em muitos lugares. Essa palavra do Senhor diz que o Senhor busca por pessoas as quais o coração seja totalmente do Senhor. Vamos pensar sobre isso. Se integramente, totalmente, o nosso coração ele pertence ao nosso Deus. Se nós não temos guardado lugares no nosso coração para que outras pessoas reinem sobre a nossa vida. A história que está posta diante de nós nessa noite pela palavra do Senhor nos fala de um rei que foi considerado um bom rei. Se você assistir a história, 15, era reto aos olhos do Senhor. Porém, nós estamos agora no final da sua história, nos últimos anos do seu reinado. E o texto diz que nos últimos anos do seu reinado ele enfrentou uma grande dificuldade. E essa dificuldade colocou à prova se de fato o seu coração pertencia totalmente ao Senhor. E para isso eu quero pensar com você sobre 3 afirmações que nós podemos tirar desse texto. A primeira delas é que o coração totalmente do Senhor confia plenamente no Senhor. O coração totalmente do Senhor não duvida do seu Deus, mas ele confia plenamente no Senhor. Amém. O rei Asa enfrentou, depois de muitos anos de paz, um ataque contra o seu reinado. Ele reinava sobre o povo de Judá e ele agora, o reino dividido, ele vai enfrentar o reino de Israel. E se levanta o rei Baasa e para enfrentar o rei Asa. E o que ele faz diante disso? O texto diz que ele vai ao templo do Senhor, retira dali os seus tesouros. Isso está a partir do verso 2. Retira os tesouros da casa de Deus, ouro e prata. E lá em Reis vai dizer que foi todo o ouro e toda a prata. Os tesouros da casa do rei. E ele vai ao rei de um outro país, da Síria, o rei Ben-Hadad. E ele faz a ele uma proposta. E a proposta do rei Asa é: eu quero que você quebre a aliança que tem com Israel e faça agora uma aliança comigo. Ou seja, o rei Asa propõe, faz um suborno. E ele diz: vá, coloque os seus exércitos contra Israel para que eu tenha paz.
Ora, a paz do povo de Deus, ela está centrada, a fonte dela é o seu próprio Deus, sempre foi assim. Mas nesse momento o rei confia mais nos exércitos dos homens do que no Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós somos tentados a fazer essa mesma coisa. Depositar a nossa confiança nos esforços humanos, nos poderes humanos, no conhecimento humano. Mas se o nosso coração ele pertence totalmente ao nosso Deus, a nossa confiança precisa estar no Deus a quem nós servimos. Como é que nós colocamos a nossa confiança nele? Nós precisamos olhar para esse Deus, ouvir a sua voz. Olha, conhecia Deus. Se você ler o capítulo 15, capítulo 14, esse Deus alcançando esse rei, alcançando grandes vitórias. No Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. O problema é que muitas vezes, diante das dificuldades, nossa confiança vacila. Nós parece que nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. Por isso que nós precisamos constantemente, irmãos, trazer à memória o que o Senhor tem feito por nós. Trazer à memória os grandes feitos relatados na palavra do Senhor. Asa poderia ter trazido à memória que, no começo do seu reinado, ele se levantou contra ele um rei pagão, com um exército de 1 milhão de soldados. E ele com um exército de menos de 500 mil soldados. Mas o texto lá em 2 Crônicas 14 diz que ele orou a Deus. E a oração de Asa, irmãos, foi: Senhor, o Senhor tem poder para ajudar o forte e o fraco. Nos ajude nesse momento. Ele pôs naquele momento a confiança no Senhor. E a palavra diz que Deus desbaratou aquele exército. Agora, anos depois, esse mesmo homem, ele não confia nesse Deus. Ele coloca a sua confiança no exército de um país. Pior que isso, ele faz uma aliança. Quando o nosso coração é totalmente do Senhor, nós não fazemos alianças fora do padrão bíblico. Nós não fazemos aliança com aqueles que não servem ao Senhor. Nós não nos colocamos em aliança que contraria a vontade de Deus. Naquele momento, fazer uma aliança com uma outra nação era colocar o Deus de Israel, o Deus de Judá, no mesmo patamar de igualdade do Deus da outra nação. E isso não é possível, porque os deuses dos povos são coisas vãs. E o Senhor é o único Deus verdadeiro. A nossa confiança nele precisa ser irrestrita, precisa ser total. Mas o que tem nos feito tantas vezes vacilar, como o rei Asa vacilou? Fazer alianças, olhar para o que nós temos e pensar: como é que eu posso resolver o meu problema? Sem antes dobrar os meus joelhos, consciente de que Deus resolve os meus problemas. E Ele usa os métodos e as maneiras como Ele quiser. Nós precisamos fortalecer a nossa confiança no Senhor. E nós fazemos isso buscando a Ele. Quando na última quarta-feira o pastor nos falou a respeito da nossa vida devocional, como nós precisamos, irmãos, cada dia buscar o Senhor. Porque nós temos sido levados pelo medo, pela desconfiança, pelas incertezas. Porque o nosso coração está dividido. Ele não está sendo totalmente do Senhor. Se assim fosse, nós descansaríamos no nosso Deus. Descansaríamos, confiaríamos totalmente nele. Quando nós olhamos para esse texto, o rei Asa, ele faz essa aliança, ele se afasta dos planos de Deus, e Deus manda um profeta falar com ele. O profeta vai até ele, e o profeta faz com que ele se lembre daquilo que o Senhor fez. Se você não se lembra do verso 7, por que você confiou no rei assim? Por que você não se lembrou daquele momento em que eu livrei você do grande exército? Nós precisamos ouvir a voz de Deus nos chamando. Nós ouvimos
a voz de Deus, eu tenho dito isso constantemente quando nós nos deleitamos e nos colocamos a meditar na sua palavra. Ah, irmão, se nós, de fato, depositássemos tanto tempo como nós devemos em meditar nas Sagradas Escrituras, a nossa fé seria fortalecida, a nossa confiança em Deus não vacilaria. Mas nós precisamos cada dia confiar mais no Senhor. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma ilustração. Talvez você já tenha ouvido uma história muito conhecida, que fala a respeito dessa confiança irrestrita no Senhor. Eu quero compartilhar com você. É a história de um alpinista que propôs no seu coração alcançar o pico de uma alta montanha. E ele não queria dividir essa glória com ninguém, então ele fez essa escalada sozinho. E ele se propôs na sua escalada, quando ele já estava perto do cume do monte, por ser um monte muito alto, muito difícil, o dia já estava escurecendo. A escalada se tornou difícil e ele persistiu em chegar até o cume do monte. Até que no escuro, na sua luta em alcançar o cume, ele acabou despencando lá de cima. E a história nos conta que ele despecou, puxado ali pela gravidade, até que ele foi suspenso, porque como era alpinista, havia uma corda de segurança. E ele foi salvo. Porém, ele estava no meio da noite, suspenso no ar, sem saber como se salvar, sozinho naquela montanha. Então a história diz que ele orou e ele pediu a ajuda de Deus. E a história diz que Deus falou assim: você confia em mim? E ele disse: Senhor, eu confio. Então Deus disse: corte a corda. E aí a história diz que ele começou a refletir: mas eu não sei que altura eu estou. E se eu cair? E se eu estiver ainda muito alto? Mas a palavra de Deus naquele momento era: corte a corda. Talvez pudéssemos traduzir como: confie em mim. E essa história termina dizendo que pela manhã aquele homem foi encontrado pelos socorristas, pendurado, segurado na corda, a menos de 2 metros do chão. E essa história, essa ilustração nos faz refletir. Muitas vezes nós estamos agarrados na corda. Nós não confiamos: e se Deus não cuidar de mim? E se Ele não abrir a porta? E se Ele não me der um outro emprego? Queridos, o nosso Deus exige de nós confiança total e irrestrita. Ele quer um coração seguro, que confia. Eu posso me lançar como uma criança se lança confiadamente no colo dos seus pais. Era isso que Deus esperava do rei. E, irmãos, Deus não está falando de uma pessoa que não conhecia Deus, mas Deus está falando de uma que andou por muitos anos com Deus, mas vacilou na fé porque não confiou no Senhor. Uma outra lição que esse texto nos ensina, eu quero compartilhar com você nessa noite, é que um coração, irmãos, totalmente do Senhor, é um coração que ouve e que obedece à repreensão. Porque o texto nos diz isso, que um coração totalmente do Senhor, ele está disposto a não apenas ouvir a repreensão de Deus, mas obedecer a essa repreensão. O texto diz que Deus manda, como Deus sempre manda, alguém abrir os nossos olhos e nos chamar de volta. Deus mandou o profeta até o rei, e o profeta fala com o rei a partir do verso 7. E ele diz: olha, o Senhor te livrou quando você confiou. Mas agora você fez uma loucura. No final do verso 9 ele diz: procedeste loucamente. Procedeste loucamente. Ele diz: é uma loucura deixar de confiar em Deus para confiar nos homens. Mas o texto diz que diante da repreensão do profeta, o rei se indignou. O verso 10 diz isso: ele se indignou com tanta violência que ele mandou prender o profeta e começou a afligir algumas pessoas do povo. Porque foi repreendido, porque foi chamado de volta. Ora, a palavra do Senhor diz que
que o Senhor repreende a quem ama. E ela diz lá em Hebreus que no momento em que nós somos repreendidos, não nos parece bom, nós não nos alegramos, mas depois nós percebemos que isso produzirá frutos de justiça. Um coração totalmente do Senhor está disposto a olhar, a ouvir a voz de Deus e dizer: eu estou errado mesmo, Senhor, me perdoe. Nós podemos contrastar a atitude do rei Asa com a atitude do rei Davi. O rei Davi também, em um momento, vacilou na sua fé, se afastou dos caminhos do Senhor. E a palavra diz que ele foi repreendido pelo profeta Natan. Mas a atitude de Davi foi de humilhar-se e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu preciso do teu perdão. Foi de voltar-se e dizer: eu vou cair nas mãos de Deus porque Ele tem misericórdia, então eu vou aceitar a repreensão de Deus. O rei Asa não fez isso. Muito pelo contrário, seu coração se endureceu. Ele resistiu à repreensão naquele momento, como tantas vezes nós fazemos diante da palavra do Senhor. Resistimos. Dizemos: Senhor, não é por aí. Eu não fiz tão errado assim. Quando na verdade o que o Senhor espera de nós é que nós nos quebrantemos na sua presença. É que nós reconheçamos que de fato nós nos afastamos, que de fato andamos pelos caminhos e muitas vezes nós somos advertidos pelo Senhor e continuamos no erro. Isso significa o quê, queridos? Que o nosso coração tem sido parcial. Que ele não está totalmente entregue nas mãos do Senhor, submisso, para que quando o Senhor nos fale, nós sejamos obedientes a Ele. Talvez esteja aí a grande dificuldade que nós temos enfrentado. Nós somos resistentes à correção. Ora, o sábio Salomão, escrevendo no seu livro, por tantas vezes ele diz que é sábio aquele que ouve a correção, a instrução, a disciplina. Como nós precisamos agir com sabedoria. Precisamos ouvir. Se nós não queremos ouvir repreensão, precisamos deixar de ler a Bíblia. Porque, irmãos, de fato, quando nós nos expomos às Escrituras Sagradas, ela aponta as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas fragilidades. E Deus nos aponta exatamente para que, de mão estendida, Ele nos levante. Porque quando Deus aponta a falha do seu servo, sempre foi para estender as mãos e levantar. Sempre foi. O prazer de Deus é de que nós sejamos aprovados. Então, de maneira nenhuma, nós deveríamos nos entristecer, nos irritar, nos indignar, porque o Senhor é justo. O Senhor é justo. E todas as vezes em que Ele aponta os nossos erros, Ele o faz com justiça e com verdade. Então nós precisamos nos humilhar. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O nosso Deus é um Deus perdoador. Por isso que Ele escreveu por meio do apóstolo João que nós somos pecadores. E somos mentirosos quando dizemos que não pecamos. Mas Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Precisamos nos colocar sinceramente na presença do Senhor. E dizer: Senhor, fale comigo. Aponte os meus erros. O Senhor tem liberdade para apontar o meu erro. Tantas vezes nós cantamos a canção que diz: tem liberdade aqui. Troque as coisas de lugar. A casa é sua. Mas quando Deus começa a fazer mudanças nas nossas vidas, nós começamos a dizer: Senhor, aqui nesse departamento o Senhor não mexe. Se nós somos totalmente do Senhor, Ele tem liberdade e amor por nós para apontar os nossos erros. Porque a mão, irmãos, o dedo que aponta os nossos erros, pertence à mão que nos sustenta, que nos levanta, quando nós humildemente nos colocamos na presença dEle. O que Deus esperava desse rei é o que Deus espera de todos nós. Que o nosso coração seja totalmente dele.
e nós nos humilhamos na sua presença, reconhecendo seus erros, continuemos a nossa caminhada com ele. Foi triste o fim deste rei. O texto diz que nos últimos anos do seu reinado ele adoece gravemente nos seus pés. Mas nem assim, o texto diz, ele voltou-se para o Senhor. O verso 12 diz, Asa caiu doente dos pés, no 29º do seu reinado. Grande e extrema era a sua enfermidade. Como na sua enfermidade não buscou ao Senhor. Não buscou ao Senhor. Ele resistiu. Mesmo no momento de enfermidade, não confiou, buscou os médicos. E você sabe que a palavra não está dizendo que você não deve buscar os médicos. Mas ela está dizendo que acima de todas as coisas, nós confiamos que Deus cura. E usa os médicos se quiser. E os remédios se quiser. Para poder dar está nas suas mãos. Esse texto nos ensina que o Senhor está à procura de coração totalmente dele. O verso 9 diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos com aqueles cujo coração é feito para ele. O profeta dizendo para o rei, ele diz: olha, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus não é diferente a ela. Não, seus olhos estão sobre nós, queridos. E os olhos do Senhor estão sobre nós e eles nos enxergam por dentro. Enxergam o nosso coração. Sabe exatamente se nós somos totalmente dele. E o texto diz que esses olhos do Senhor passam por toda Mas o texto, nesse momento, quando ele fala de perfeição, ele não fala de impecabilidade. Ele fala de ser íntegro, de ser inteiro. O que o Senhor está procurando é um coração que não seja dividido, que não seja aquilo que Tiago chamou de ânimo dobre, mas que seja totalmente do Senhor. Tantas vezes nosso coração está dividido entre a nossa vontade e a vontade de Deus, entre o nosso querer e o querer de Deus, entre aquilo que Deus manda fazer e aquilo que eu quero fazer. E o que o Senhor busca é um coração que seja completo, que seja totalmente dele, que não esteja dividido. O coração de Asa se dividiu. Ele confiou, ora, em Deus, mas ele confiou também nos recursos que tinha. E aí nós precisamos perguntar: nós temos dividido o nosso coração, dado a Deus um espaço na nossa vida? Ora, Deus não aceita um coração dividido. Por isso Deus não aceita idolatria, porque Ele aceita apenas exclusividade. Nós somos chamados para ser um povo único, de um Deus único. Era isso que diferenciava o povo de Israel dos outros povos. O Deus de Israel não aceitava dividir a sua adoração e Ele não aceita até hoje. E nós erramos quando dizemos que o nosso coração é totalmente do Senhor. Mas as nossas atitudes dizem o contrário. Aquilo que nós vivemos diz o contrário. E o que é mais importante de tudo é que nós não podemos mascarar isso. Os olhos do Senhor passam sobre todos nós. Ele consegue chegar ao mais íntimo do nosso ser. Então Ele consegue perceber se nosso coração tem sido perfeito para com Ele, totalmente dele, íntegro, inteiro, se nós não temos nos dividido. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração tem dado mais lugar aos nossos desejos do que à vontade de Deus.
Nós precisamos ter cuidado com isso. O nosso Deus, Ele está procurando. Deus está procurando. E se Deus está procurando, irmãos, é porque há muitos que não estão servindo ao Senhor. Ele está selecionando, não porque Ele faz acepção de pessoas, mas porque muitos de nós não estamos sendo íntegros diante do nosso Deus. Portanto, nós precisamos pensar. Muitas vezes, nós precisamos entender que não é suficiente dizer que é crente. Não é suficiente. É preciso viver como crente. É preciso amar a Deus como Ele manda na sua palavra. Nós precisamos sair do discurso e começar a colocar a nossa vida de maneira íntegra na presença do nosso Deus. Por isso eu quero voltar à pergunta que eu fiz a você no início dessa reflexão. Você pode com segurança diante do Senhor afirmar diante daquele que tudo conhece que o seu coração é totalmente dele, que pertence totalmente ao Senhor? Você não tem dividido observar os seus erros. Se isso não nos impedir, não nos levar a não cometer os mesmos erros, nós somos chamados a olhar para a palavra do Senhor, meditar nela e fazer transformar na nossa vida. É muito bonito nós dizermos: o meu coração é totalmente teu, eu sou totalmente teu. Agora, de que maneira, quando terminar este culto, quando você chegar no seu trabalho, você pode transformar isso em atitudes? De que maneira você pode transformar aquilo que nós estamos meditando aqui em ações práticas lá no seu trabalho? As pessoas que trabalham com você conseguem perceber que o seu coração é totalmente do Senhor? As pessoas que moram com você na mesma casa conseguem enxergar nas suas atitudes que o seu coração é totalmente do Senhor? Nós precisamos refletir. Se isto que nós pensamos, queridos, não se tornar em ações práticas, nós não fizemos nada. Por isso, eu quero trazer algumas aplicações para que nós possamos fazer nessa noite, olhando para esse texto, que nós aprendemos que um coração totalmente do Senhor confia no seu Deus. Um coração que é totalmente do Senhor ouve e aceita a repreensão. E que o nosso Deus busca, Ele já procura que nós sejamos assim, um coração totalmente de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações. Quero dizer para você nessa noite: se o seu coração não é ainda totalmente do Senhor, essa é a necessidade mais urgente da sua vida. Entregue o seu coração totalmente ao Senhor. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Coloque nas mãos dele, porque só Ele pode transformar o seu ser. Só Ele pode dar a você a confiança que você precisa. Só Ele pode guardar a sua vida. Então entregue o seu coração. Você sozinho não pode chegar ao céu, a não ser que o seu coração esteja totalmente entregue ao Senhor. Segunda aplicação que eu quero fazer é que a palavra do Senhor nos ensina, e nos ensinou nessa noite, que nós não devemos fazer alianças contrárias aos princípios da palavra. Não devemos fazer alianças que coloquem, irmãos, em risco a nossa fé e aquilo que nosso Deus ensinou. Dei asa para conquistar a vitória. Ele colocou em risco a sua fé, o relacionamento com Deus. Nada, irmãos, vai no preço de perdermos a nossa comunhão com Deus. Nada. Nenhuma aliança que você precisar fazer, que precise contrariar os princípios da palavra, vale a pena. Permaneça fiel ao seu Deus. Faça aliança dentro do propósito da vontade do Senhor, e Ele vai abençoar a sua vida. E Ele vai nos fazer prosperar, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Enquanto Lázaro foi fiel ao Senhor, ele prosperou.
quem você serve, nele esteja a nossa confiança sempre. Não se esqueça, lembre-se constantemente, conte, faça, consiga o Senhor operou. E quando nós fazemos isso, a nossa fé fortalecida. Nós sabemos fazer coisas e nós vemos o que Deus já fez. Nós sabemos que Ele pode fazer de novo. Ele é o mesmo, que o seu poder ainda opera nas nossas vidas e Ele vai fazer novamente para a glória do seu nome. Confie, não se desespere, independente de qual seja a sua circunstância. Ponha no Senhor a sua confiança. Quarta aplicação: seja humilde e aceite a correção do Senhor. O Senhor nos corrige porque nos ama, como nós corrigimos os nossos filhos porque nós os amamos. Nós precisamos ser humildes e aceitar e nos lembrar que Ele sabe todas as coisas, que nós somos limitados. E quando nós nos submetemos à correção dEle, nós somos abençoados, nós crescemos em fé. Deus está procurando pessoas que sejam íntegras, que o seu coração não esteja dividido entre a glória dos homens e a glória de Deus. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a viver totalmente para Ele, a abandonar o mundo, a fazer escolhas segundo a vontade dEle. Deus está procurando, irmãos. Nós precisamos ser encontrados assim. Deus precisa orar para mim, para você, e Ele precisa nos encontrar assim. Portanto, precisamos avaliar a nossa vida, mais que depressa, fazermos desejos e alianças com o nosso Deus. Portanto, se Deus falou com você nessa noite, se Ele tocou o seu coração, não resista ao que o Espírito Santo está falando com você. Não resista, mas atente à voz do Senhor. Na igreja, seja em casa, no isolamento, mas onde nós estivermos, que o nosso coração seja totalmente. Quero orar com você. Vamos fechar os nossos olhos aí na sua casa, onde você está nesse momento. Fale com Deus. Nós estamos em culto, mesmo que à distância. E o nosso Deus é onipresente, está aí com você também. Portanto, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai eterno, Senhor nosso Deus, nós louvamos o Senhor porque nós temos, ó Deus, o privilégio de poder meditar na Tua Palavra e poder compartilhar, ó Deus, com os nossos irmãos. Mas, Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença, nesse momento orando, Senhor, intercedendo pela vida dos nossos irmãos. Cada um, ó Deus, aonde está nesse momento, nós queremos apresentar diante do Senhor. Uma questão sincera. Respeito a Deus do nosso coração. A Tua Palavra nos diz que o Senhor busca um povo, que o Senhor busca servos. Que o coração desses servos sejam totalmente do Senhor. Ó Deus, que o Senhor ache em nós nessa noite esses servos. E porventura, ó Deus, aqueles que do nosso meio, aqueles que nessa noite foram tocados pelo Senhor, que o seu coração ainda está dividido, vacilante,
resistente, ó Deus, ao chamado do Senhor. Deus Santo Espírito, nos quebrante nessa noite. Nos traga, ó Deus, aos teus pés, humilhados na tua presença, para que o Senhor nos levante e nos sustente. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, Deus. Abençoe esta igreja, Pai. Abençoa, Senhor, para que nós permaneçamos firmes, sejamos reconhecidos e conhecidos, não pelo nosso tempo, não apenas pelo nome desta igreja, mas que nós sejamos reconhecidos como um povo cujo coração é totalmente do Senhor. Nos abençoa, Pai, derrama a tua graça sobre nós, completa, continua falando conosco, ó Deus, é o que nós pedimos ao Senhor. E agradecidos, ó Pai, nós oramos a Ti, no nome santo e precioso do Teu amado Filho Jesus. Amém. Que Deus, meu querido, abençoe a sua vida.